Após a importante vitória deste domingo contra o Red Bull Bragantino por 2-0 lá em Bragança Paulista, o Inter voltando a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 5 partidas que ficou no empate, o técnico Mano Menezes e os jogadores do Inter publicaram uma foto e falaram muito de união entre o grupo de jogadores e a comissão técnica. Mas aí fica o questionamento: onde entra o papel da direção nessa situação? Porque ontem, após a partida lá em Bragança Paulista, o vice de futebol, Emílio Papaléu, se manifestou sobre o ocorrido. Até então, quem havia falado foi, justamente na última quarta-feira, o presidente Alessandro Barcelos, sobre todo o ocorrido, o boicote ao treino, os direitos de imagem que foram atrasados. Mas ontem, mais uma voz da direção falou, e foi o vice de futebol do Inter, assim como o técnico Mano Menezes, que até deu uma declaração que acabou polemizando antes da bola rolar lá no Nabi Abichedi contra o Bragantino, mas depois da partida voltou a falar sobre o assunto, e esse é o tema do vídeo, é claro, depois da vinheta. Bora lá, rapaziada, bora falar mais de Internacional. Colorado voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Ontem à noite bateu o Red Bull Bragantino por 2-0 lá em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Tem essa maratona de jogos, joga contra o Bragantino, joga contra o Santos agora na quarta-feira, já tem representação em Atibaia, mas ainda tem um ponto que chamou atenção depois da vitória contra o Bragantino ontem à noite. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre como entra o papel da direção. Porque jogadores do Inter, o técnico Mano Menezes, publicaram uma foto no vestiário falando muito da união do grupo. Mas o assunto do boicote ao treino, os direitos de imagem atrasados, também foi tema das coletivas do técnico Mano Menezes e do vice de futebol Emílio Papaléu. Até porque quem havia falado até então tinha sido apenas o presidente Alessandro Barcelos na última quarta-feira. E eu vou falar mais disso nesse vídeo e trazer para vocês um pouco dos bastidores, de como anda essa situação entre direção, grupo de jogadores e também o técnico Mano Menezes. Tá certo, pessoal? Não esquece, antes disso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos lá falar mais de Internacional. Vitória importante, que tem aí o dedo do Mano Menezes, o Depena que começou no banco por uma opção técnica do Mano, ele começou com Dourado e Gabriel, fez um dos gols, assim como o Johnny com assistência do Maurício, os dois também vindos do banco de reservas, e a gente já observava logo antes da partida um clima um pouco bélico entre a torcida, a direção ainda e o grupo de jogadores depois de tudo que aconteceu durante a semana, o boicote ao treino, os direitos de imagem atrasados, tudo que a gente já sabe e já falou aqui no canal. Tudo isso começa com a informação de que o Depena estaria no banco. E acabou se confirmando, o Mano falou, o Depena falou, foi opção técnica do Mano Menezes. Foi opção técnica o Depena ficar no banco de reservas. Começar o jogo no banco de reservas, o Gabriel começou ao lado do Dourado. E aí, antes da partida, em declaração ao Sport TV, quem tem os direitos de imagem ali, que ia transmitir a partida, o Mano Menezes deu aquela entrevista ali no campo, antes da bola rolar, e falou sobre o grupo. E ele foi questionado pelo repórter Fernando Becker, e ele falou: o grupo, se é unido para algumas coisas, ele vai ser unido para todas as coisas. E essa frase acabou repercutindo já antes da bola rolar, como uma indireta, de certa forma, do técnico Mano Menezes, depois de tudo que aconteceu durante a semana. Acontece a partida, o Internacional vence por 2-0, inclusive o Tyson, que foi muito falado, entrou em campo e participou, inclusive, do lance do pênalti, que o Depena acabou convertendo. Ele dá o passe para o alemão sofrer o pênalti logo ali nos acréscimos, foi o último lance do jogo, o Depena fez o gol e acabou a partida. Então já teve essa declaração do Mano que acabou polemizando, acontece o jogo, acaba a partida, o Depena é entrevistado pelo Fernando Becker, também para o Sport TV, e fala sobre ser a opção técnica do Mano, que o que acontece no vestiário fica no vestiário, disse o uruguaio Carlos Depena, e aí vai para as coletivas pós-jogo, e o técnico Mano Menezes se manifestou sobre essa situação. Ele ainda não havia falado oficialmente, ele falou ali meio de bate-pronto, de uma forma mais rápida antes da partida, mas na coletiva ele foi questionado sobre como foi a preparação, de acordo com tudo que aconteceu durante a semana, e a gente confere agora a resposta do técnico Mano Menezes. Não tive muito trabalho, sinceramente, para que ficássemos concentrados naquilo que era o mais importante, que é a parte de dentro do campo. Desde a quarta-feira mesmo, quando transferimos o treinamento e a direção em contato com os jogadores, em comum acordo,
O presidente me questionou da possibilidade de fazer isso à tarde. Eu disse que não teríamos problema, não teríamos prejuízo nenhum. Na verdade, o prejuízo fica por conta do desgaste externo, porque as coisas sempre têm desdobramentos. Eu falo que a gente tem que saber conviver com essas questões, né? Sem perder exatamente o foco do principal. Tá? Não tive nenhum problema, nem no treinamento da quarta-feira, que foi realizado, né, no nível que tem que ser realizado, dos outros dias também. E tudo que fiz em relação à equipe obedeceu os critérios técnicos, táticos e estratégicos, sem nenhum outro tipo de envolvimento, porque não misturamos as coisas. Se falamos uma coisa externamente, temos que ter uma postura correta, transparente, interna também, foi o que eu fiz. Então essa foi a manifestação do técnico Mano Menezes, justamente sobre tudo que vinha acontecendo. Mas aí entra esse detalhe, o grupo de jogadores do Internacional tirou uma foto que é normal dentro do vestiário, é o ambiente de trabalho deles ali, e postaram, e vem repercutindo também, porque todos os jogadores do Inter postaram essa foto, abraçados ali no vestiário, após a vitória do Inter contra o Bragantino, e todos falando muito de união. Eu vou até colocar aqui a imagem para vocês, essa imagem, e aí vou colocar alguns prints também de alguns atletas que postaram com as suas legendas aí para vocês, tá certo? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Os jogadores foram postando essas fotos, falando muito de união. O técnico Mano Menezes, que nem saiu na foto, também postou a foto nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, falando de união dos atletas. Então dá para ver esse ambiente em que os jogadores estão se apoiando. Depois de tudo que aconteceu durante a semana, foram muito julgados pelo torcedor, e isso é verdade, também por nós da imprensa. Tudo isso foi muito falado, muitas especulações. Tem informação que eu trouxe aqui também, que o Tyson foi o líder desse movimento. E isso também repercutiu bastante. O Tyson, logo no dia, no final da tarde, se manifestou, dizendo que não era bem assim, que não era para o torcedor acreditar na imprensa. Mas aí entra o que disse o vice de futebol do Inter, Emílio Papaléu-Zin. E eu vou colocar agora para vocês aqui o que foi dito pelo vice de futebol do Internacional sobre ainda o ocorrido, mas também a atitude e o posicionamento do Tyson em relação a isso. Inclusive, ele nem foi questionado sobre o Tyson. Ele tomou a dianteira e falou, e eu coloco para vocês interpretarem o que vocês acharam dessa declaração do vice de futebol, Emílio Papaléu. Nós estamos em 7º lugar, me parece, e isto é o que importa, isso que o torcedor tem que focar. Agora, se há uma vaia aqui, uma vaia ali, bom, nós temos que conviver com isso, todos são profissionais. Especificamente em relação ao Tyson, antes que vocês perguntem, ele mostra uma maturidade muito grande quando entra em campo, ele faz o passe decisivo para a jogada em que o alemão ia fazer o gol, o alemão é derrubado e sofre o pênalti, e é o nosso capitão para representar os jogadores em todas as situações, e isso já foi também... são águas passadas e foi um movimento de grupo onde ele foi o porta-voz, apenas isso. Aí então o que disse o vice de futebol do Inter, dirigente do clube, Emílio Papaléu, que o Tyson foi, de fato, o porta-voz do movimento. O movimento foi qual? O boicote. Ou seja, pelo menos na minha interpretação, e aí justamente de livre interpretação, deixa claro que o Tyson sim movimentou e liderou esse movimento que foi o boicote. Mas a interpretação é livre também de vocês, a minha interpretação foi essa. Mas o fato está aí, pessoal, o grupo de jogadores está unido, não há, pode ter havido de fato uma divergência, é a informação que eu trouxe aqui, lá no vestiário no dia, que alguns jogadores achavam que não era certo, mas acabou acontecendo, mas o grupo se demonstra nesse momento muito unido. Nos gols a gente viu o grupo também se juntando para se abraçar, o técnico Mano Menezes também. Então, parece que vai dando uma aliviada aí no ambiente do Internacional. Agora, onde entra a direção nisso? A informação que eu tenho é que a situação do boicote durante a semana na quarta-feira incomodou muito principalmente o Paulo Autuori, coordenador técnico do clube, incomodou muito a ele e o presidente Alessandro Barcelos. É algo natural. Então, incomodar parte da direção, uma situação em que os jogadores resolveram não treinar, é algo comum. Agora, no discurso do vice de futebol Emílio Papaléu, ele não fala em momento algum da relação entre direção e grupo de jogadores, mas garante que está tudo resolvido, e é isso que a gente espera também
para os próximos capítulos, porque o Internacional precisa voltar esse caminho de vitórias. Venceu ontem contra o Bragantino. No Brasileirão, por exemplo, com o Mano ainda não venceu no Beira-Rio, só empatou. Tem aí umas oitavas de final de Copa Sul-Americana contra o Colo-Colo. Então o Inter vai precisar também do seu torcedor. E vamos ver se agora o Inter engata uma sequência de vitórias e o torcedor volta de fato a estar ao lado do clube e também do grupo de jogadores que de fato foi muito criticado pelo torcedor do Internacional depois desses episódios. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, claro, sempre dá aquela força, compartilha com os amigos, com a família, mas também sempre lembrar para vocês que esse vídeo é uma parceria com a KTO. KTO.com, usa lá o meu código LUCASG, te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito, e também uma parceria sempre com a Camisaria do Torcedor, @Camisaria do Torcedor, os melhores preços, as melhores opções de camisetas, abrigos. Então vai lá, você que gosta de futebol, gosta daquele seu clube europeu, seleção brasileira, tem Copa do Mundo chegando, tem aí o link no primeiro comentário, a Camisaria do Torcedor lá no Instagram. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.